Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus, uma abençoada terça-feira a todos, trazendo uma palavra aqui, um remanescente para minha e para a tua vida, uma forma aqui de restauração. Jeremias, no capítulo 31, no verso 25, em um contexto que Jeremias, ele profetizou ali na época, entre 626 a.C. e 587. E a palavra dele, ali neste contexto do capítulo 31, é uma palavra assim deste remanescente, assim como eu disse, de restauração, apontando aqueles que iam ser ali transformados, sendo aliançados ao Senhor. Por isso existe o evangelismo aqui no século 21, levando para a minha vida, para a tua vida, uma forma de aliança com Deus, como se Deus realmente, como aqui está escrito, ele viesse a você pelo seu posicionamento, mediante entender o que a gente evangeliza, o que a palavra de Deus chega à tua porta, e se você abrir, ele vai satisfazer a tua alma cansada, ele vai saciar a tua alma desfalecida, ou seja, a sua alma que estava desmaiada, que perdeu parcialmente ou de uma forma temporária aos sentidos. E é isso mesmo, meus irmãos, que a palavra nos ensina a tirar desses cativeiros. É você entender, você e eu entendermos juntos que a nossa alma é cansada, ela é desfalecida e a gente precisa de fato renovar tudo isso, fazer com que a gente volte os sentidos, e o sentido, eu já digo a você, meus irmãos, e interiorizo a mim. Oh Senhor, muito obrigado por esta revelação. O sentido é a aliança, é criar legalidade com o Senhor, é ter comportamento sendo a luz do mundo, sendo o sal da terra, é ter a disposição para a seara do Senhor, é ter aqui de forma realmente você entender, assim como vai dizer aqui, quer ver, olha bem o que a palavra vai dizer aqui, que ele também, além dos dele, ele também vai abençoar, vai saciar a alma dos lavradores e dos que pastoreiam os rebanhos. Então você que já está na obra do Senhor, de certa forma sendo lavrador do Senhor, assim como eu tenho falado nos últimos dias, que eu sou apenas um instrumento do Senhor, estou aqui a serviço de Deus, da obra de Deus. Eu confesso a vocês que quando eu vou falar que a serviço de Deus me dá um entravezinho. Por mais que a palavra realmente diz que a gente tem que servir a Deus, mas me dá um entravezinho, por quê? Porque pela graça que o Senhor me buscou, por esta graça que veio de graça, nem devo, assim, eu sinceramente, eu vou retirar da agora em diante, eu vou retirar esta expressão que é uma forma de serviço a Deus. Não, foi Deus que prestou um serviço a mim, me buscando pela graça, mudando a minha vida, essa graça transformadora, esta graça, assim como o sentido aqui que me traz este remanescente, esta graça que fez com que eu saísse deste porte da alma cansada, dessa alma desfalecida. E ele vai me buscar, vai me renovar, vai me transformar, vai me restaurar e vai fazendo isso já após essa graça de ter me buscado. E é por isso essa profecia aqui de Jeremias que traz
exatamente esse sentido para minha e para a tua vida. Então receba em nome de Jesus uma ministração sobre este versículo. E o versículo diz, capítulo 31 de Jeremias, verso 25. Jeremias está dentre os 4 grandes profetas, grandes no sentido de muito trabalho, como lavrador do Senhor, que está ali no começo da relação dos 16 profetas. Ele está logo após Isaías. Isaías é o primeiro, para você que queira folhear a Bíblia e buscar este ensinamento. Isaías vai estar ali logo depois de Eclesiastes. Aí vem o primeiro profeta, que era Isaías, que, como eu já mencionei, que Isaías tem 66 capítulos, que é um resumo da Bíblia Sagrada, que tem os 66 livros. E aqui a palavra de hoje, transformadora para a minha vida, para a tua vida, esse remanescente para nós e para a nossa descendência, está em: porque satisfiz, no verso 25, porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Vamos orar para que o Senhor nos revele essa profundeza. Glória a Deus, Pai querido. Em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença mais um dia, no desafio da Tua palavra aqui, Senhor. Me ajude cada vez mais a entender essas profundezas, compreender o que o Espírito Santo quer me dizer e quer levar às igrejas. Assim como a palavra do Senhor, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que eu seja esse canal, que o Espírito Santo está em mim, após o meu batismo, e cada dia mais criando legalidade com o Senhor, que o Espírito Santo possa falar cada vez mais em mim e que o Senhor possa me usar. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui, em nome de Jesus, Pai querido. Estou aqui a serviço de todos os irmãos. Estou aqui pela Tua graça. Então, sou o seu lavrador. Conte comigo, Pai querido. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, para levar essa palavra adiante. E obrigado. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por fazer esse remanescente na minha vida, Pai. E me ajude aqui cada dia mais com seus textos, levando uma palavra de esperança para essas almas desfalecidas. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Irmãos, então, essa palavra, ela está num contexto que não vou, lógico que o capítulo 31, ele é bem extenso, ele é do verso 1 ao, nossa, muita coisa. Ele vai até ao 40, mas eu vou buscar aqui os 3 primeiros e depois onde eu achar que tem sentido para a nossa compreensão. A palavra diz aqui: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Irmãos, aqui é um chamado para o povo dele, a Virgem de Israel, aqueles que vão casar com o noivo, que é Cristo Jesus. Por isso diz, ó Virgem de Israel. Ele faz aqui menção direta, ou o contrário, por estar no Novo Testamento, sobre as 10 virgens, que faz menção sobre aquelas ou aqueles
aquela igreja, seja sexo masculino ou feminino, que o Senhor, Cristo Jesus, o noivo, vem buscar. E Ele já quer buscar no sentido de transformação do remanescente dele. Ele quer morar em você. Lógico que faz uma menção direta sobre essa questão de Cristo vir buscar no dia do juízo final, mas se o Espírito Santo, que é a terceira pessoa aqui, e ela está à porta e bate, então é uma forma que já te busca nesse processo aqui para a edificação. Por isso diz aqui, olha, nesse contexto está dizendo sobre o lamento transformado em júbilo. Então, quantos de nós não estamos lamentando por vivermos desertos, por vivermos cativeiros? Porque aqui tem a ver com o cativeiro, está no contexto, Jeremias está no contexto ali da época do cativeiro da Babilônia ali, na época. Ele tanto profetizou que iria acontecer, enquanto estava acontecendo, ele estava ali profetizando, porém ele profetiza para a minha e para a tua vida, para trazer esse remanescente, para que a gente saia desses cativeiros, desses desertos que faz a nossa alma desfalecer, a nossa alma desmaiar, ou seja, as nossas emoções ficarem mortas, a gente ficar por aí sem esperança e, de certa forma, mortos espiritualmente. Mas a palavra do Senhor quer nos renovar, quer trazer este remanescente para minha e para a tua vida. Por isso que ele diz aqui, naquele tempo, ou seja, no tempo que o Senhor bater a sua porta, assim que agora é tempo, abra a porta, meus irmãos, abra a porta, receba Cristo, assuma Ele como seu único, como seu Senhor e único e suficiente Salvador. Por isso diz aqui, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Depois de Salomão, quando o seu filho, acho que Jeroboão, na época foi quem? Foi Roboão, desculpa. Quando Roboão, ele assumiu o reinado ali na sucessão do seu pai, começou a aumentar impostos, começou a ter muita idolatria, e com isso as coisas foram descontrolando, foi tudo assim de forma caída, foi todo mundo caindo e tudo, e aconteceu que, de certa forma, o povo de Deus, ele precisava ali passar por um processo, mas que o Senhor fizesse esta edificação posteriormente. Tudo bem que estamos falando aqui depois dessa queda ali, que virou essas tribos, teve essa divisão dessas 12 tribos, que no caso foram as tribos do sul e as do norte, eram divididas em 10 do norte e 2 do sul, mas o Senhor, Ele quer dizer que Ele bate a porta, Ele quer transformar a minha vida e a tua vida. Por isso, aqui a palavra diz que o povo se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eles estavam no deserto, mas no deserto da sua alma, da alma de cada um ali naquele momento, mas o Senhor promete esse descanso a Israel, ao povo de Deus. E de longe se deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Então, povo de Deus, vocês e eu, que temos o posicionamento, ou que vivemos por aí dizendo, olha, eu tenho Deus, eu sou de Deus.
tenha posicionamento, avance aos átrios do Senhor, crie legalidade com Ele, tendo um despertar para o que Ele está dizendo aqui. Ele quer edificar a minha vida e a tua vida, e é por isso que no contexto aqui dessa palavra, ele diz assim já lá no verso 23 até o 25, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte, receba a sorte que é Deus na sua vida. E o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo nome. Nela habitarão Judá e todas as cidades juntamente, com também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Então, os que estão a serviço do Evangelho de Deus, esses também o Senhor está prometendo satisfazer a alma cansada. E é por isso que ele termina aqui, olha bem, quando termina no verso 29, naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. E o que é isso aqui, meus irmãos? Isso aqui é até uma palavra que fala sobre iniquidade, de maldição hereditária, que muitos pegam esta palavra para dizer que essa maldição ela existe, que o filho vai pagar sim, que o pai vai comer as uvas verdes e os filhos que terão os dentes embotados ou manchados. Mas isso é bem verdade se você não entender o processo, se você não criar a aliança com Deus. E ele te promete a aliança aqui já no verso 31, firmada nova aliança com Israel. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, as 12 tribos, tanto a do norte quanto a do sul, aqueles que entenderem o processo, que receberem Cristo Jesus, hoje, Cristo Jesus, na época ali, Deus ainda, porque ali só apontava ainda para Cristo, mas eles não conheciam ainda, só conheciam o Deus de Israel, um Deus apenas, que na verdade existe só um Deus, mas não nas três pessoas como Deus onisciente fez. Então, para minha e para a tua vida, para a gente ter esse júbilo, que é uma alegria profunda e transbordante, para nossa alma que estava desmaiada e que perdeu temporariamente os sentidos, que volte o sentido para minha alma e para a tua alma. E Jeremias, aqui, nessa profecia de muitos anos atrás, de 600 e poucos anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 e poucos anos atrás, essa palavra é uma palavra de profecia para minha e para a tua vida, pois a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é a profecia no tempo presente e para um futuro, com os seus dentes não embotados, que não embotarão pelas uvas verdes que nossos pais, nossos avós, tataravós, ou desde Adão, consumiram essas uvas verdes. Mas o Senhor diz que Ele te dá a liberdade através desta aliança para que você não pague mais esse pecado geracional, esse peso emocional, matando a sua alma cansada ou fazendo-a estar desfalecida. Ele te oferece a palavra de Deus para te libertar. E aqui Jeremias mandava essa palavra que existia o tempo que ele faria e firmaria novamente a aliança com todas as tribos, com todos os reinos, mas não
de forma integral, porque ele forma aliança para aqueles que têm posição, que entendem o seu chamado. E ele te chama nesta manhã, hoje 21 de julho de 2026, a palavra do Senhor está batendo a sua porta. Se você era dentre as 12 tribos, ou aos 12 reinos, dentre as tribos do sul ou do norte, dentre esses 12 reinos caídos, onde o processo de iniquidade fez manchar os seus dentes, o Senhor te oferece nessa manhã essa palavra transformadora. Tenha a posição para receber Cristo Jesus através da palavra, através da obediência, num processo de edificação para a sua vida. Começando você reconhecer pessoalmente, na presença de outros, que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, fazendo o batismo do arrependimento e criando legalidade em busca, em estudos, em oração, buscando a presença do Senhor, para que você tenha essa aliança firmada como noiva, como virgem de Israel. E é isso que a palavra do Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Receba Cristo Jesus como nova aliança na sua vida. Amém? Deus abençoe. Fique em paz.